Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui mais uma vez para dar uma olhadinha no céu nesse final de semana. Quais são os principais aspectos, quais são as energias que a gente tem aí, qual o movimento da Lua para esse final de semana. Bom, já estou aqui com o mapa para vocês, estou aqui no Solar Fire, no Real Time Clock, como eu venho fazendo para vocês nos últimos vídeos, nos últimos finais de semana. Então, vamos lá, vamos falar. Aqui já está na sexta-feira, dia 21, tá? Esse vídeo vai para o final de semana do dia 21 de agosto até o dia 23, domingo, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro, a gente vai iniciar aí o final de semana e eu conto o final de semana com sexta, sábado e domingo. Então, na sexta-feira, a Lua já vai estar ali no signo de Libra, ou seja, vai estar no elemento ar aí, uma Lua libriana que convida a gente a uma emoção mais equilibrada, tranquila, pacífica. Talvez a gente tenha uma facilidade maior de lidar com situações dúbias ou com situações em que a gente precise tomar algum tipo de decisão ou, de repente, mediar algum conflito. Talvez a gente consiga levar paz ou, pelo menos, trazer paz para alguma situação conflitante dentro da gente, tá? Então a Lua em Libra ela é muito boa, mas é importante dizer que essa Lua ela vai fazer aspectos com a Vênus, vai fazer uma quadratura para Vênus e vai fazer um quincúncio para Urano, sendo que Vênus é o regente de Libra e Urano está em Touro, que também é regido por Vênus, que também tem relação com essa Lua, tá? Então assim, a Lua vai conversar com planetas e signos que estão casados aí, vamos dizer assim, tá? Aqui a gente tem uma recepção mútua, a Vênus, que é o regente de Libra, está fazendo uma quadratura para a Lua, que é o regente de Câncer, que é onde a Vênus está aqui. E esse quincúncio para Urano, trazendo para a gente talvez um certo desconforto no sentido de mudanças que a gente precisa fazer, ou então de olhar situações conflituosas, difíceis, desarmônicas, por um outro prisma. Só que esse desafio de Lua com a Vênus aí, de certa forma, está harmoniosa, no sentido de que, como a Vênus está no reino da Lua e a Lua está no reino da Vênus, não vai criar problemas, entre aspas, né, gente, de forma figurada, mas não vai criar problemas para o reino do outro. Né? Porque se a Lua quebrar alguma coisa aqui no castelo da Vênus, a Vênus está lá no castelo da Lua, entende? Está lá no reino da Lua. Então ele pode quebrar alguma coisa aqui também, né? Prejudicar a Lua em alguma questão aqui dentro de Câncer. Tá? Então seria mais ou menos assim, nesse sentido figurado, levando isso para a nossa própria vida, ou trazendo essas informações para a nossa realidade na Terra. Esse momento de conflito que talvez existam aí ao nosso redor, pode ser que aconteçam situações em que tenha embate, tenha briga, tenha discussão, mas dentro da gente, a gente vai estar cauteloso, a gente vai estar mais empático, no sentido de se colocar no lugar do outro, de ser um pouco mais sensível, um pouco mais delicado ao entender o que está acontecendo naquele universo conflituoso. Então, se você passar por uma situação conflituosa nesse final de semana, talvez você consiga ter equilíbrio e consiga ter uma visão, talvez dos dois lados, né? O signo de Libra tem muito isso. Muitas pessoas falam que quem tem energia libriana forte vive em cima do muro, e sim, essa energia libriana pede para que a gente suba o muro e enxergue por cima todos os lados envolvidos aí em um conflito ou em uma situação, para que a gente julgue as situações de forma justa, equilibrada, sem privilegiar ninguém. Então, no momento que a gente enxerga todos os lados de uma situação, a gente consegue tomar uma decisão, que aí é o advogado do zodíaco, né? Libra tem a ver com advogado. Leis estão aqui, olha, em Sagitário. Os advogados estão aqui, olha, em Libra. São eles que analisam as situações todas e veem por onde você pode harmonizar aquela situação conflituante, tá? Então, o interessante é que essa Lua vai trazer pra gente essa possibilidade da gente subir no muro e falar, calma, antes de eu ter esse impulso aqui, que já eu vou falar de Marte e Saturno aí, que estão muito próximos e no domingo vão começar o aspecto exato aí. Então, se acontecer algum conflito, alguma confusão ao seu redor, se você passar por momentos em que alguns assuntos do passado, algo que você
tomou atitude ou decidiu do seu passado, de repente esses assuntos podem voltar. Se voltarem para você, você tem a possibilidade de subir nesse muro, olhar todos os lados, ter uma certa tranquilidade, uma certa harmonia, paz interior, emocional para lidar com aquilo ali, sabedoria emocional também para lidar com a situação. No momento que você olha a situação, você consegue pesar, analisar, julgar e, se possível, resolver o conflito e mediar e comunicar a decisão de uma forma muito diplomática, muito equilibrada. Então a Lua em Libra representa um pouco disso. E ali no domingo, bem no iniciozinho do domingo, a Lua entra na sexta-feira às 6h15, horário de Brasília, e só vai sair no domingo às 7h15. Então a gente tem sexta, sábado com a Lua em Libra e no domingo a Lua entra em Escorpião. E aí quando a Lua entrar em Escorpião, aí a coisa fica mais intensa, mais profunda, mais densa. Mas essa energia da Lua em Escorpião vai falar muito com a energia virginiana. A gente está entrando neste final de semana na temporada virginiana. Mas antes de falar da temporada virginiana, deixa eu voltar aqui para sexta-feira e falar também sobre esse grande trígono de fogo que a gente continua tendo no céu. Ainda está forte esse aspecto aí no céu. Então ele continua ativo, trazendo muita energia, ânimo, força e vontade para as nossas atitudes, tá? Para as nossas atividades, para os nossos afazeres e principalmente trazendo oportunidade para a gente de mudar as nossas crenças, porque uma ponta desse triângulo está no eixo nodal sul, em Sagitário. E o eixo nodal sul tem aí uma relação com Júpiter, tá? O dispositor desse eixo nodal sul é o próprio Júpiter, que está retrógrado em Capricórnio. Então a gente está reestruturando velhas crenças, a gente está trabalhando na possibilidade de mudar antigas crenças que eram limitantes, Capricórnio, que é o limitador do zodíaco. Então, aquelas crenças limitantes a gente está revendo com Júpiter retrógrado e a gente está dando um novo significado. E essa energia de fogo está trazendo para a gente o impulso, a força, a vontade, o querer mudar. É como se existisse uma força de vontade dentro da gente que desse para a gente gás, força e ânimo para tomarmos a atitude referente àquilo que a gente quer transformar e mudar, tá bom? Então vamos aproveitar esse grande triângulo de fogo que continua no céu. E um outro aspecto que é importante a gente levar em consideração, e aí eu já levo aqui, olha, para sábado, vocês vão ver que a Lua vai fazer quadratura também, tá? Ali para Saturno, Júpiter, Plutão, aí vai ter esse aspecto aqui, olha, conhecido como um aspecto em T, tá? Quadratura em T, que aí é uma tensão. Então a temporada de Lua aqui em Libra, a gente sabe que a gente vai ter prováveis momentos tensos em que a gente vai precisar ser muito maduro, muito consciente, muito sereno para poder lidar com certos conflitos. É importante a gente sim subir em cima do muro para poder analisar as situações ao nosso redor. Então, se for uma coisa que não envolva nenhuma outra pessoa, se for uma coisa pessoal, uma coisa sua, que somente você pode resolver com você mesmo, aí o que você faz? Sobe em cima desse muro da sua própria consciência, com muita maturidade, com muita responsabilidade, cuidado com impulsos imaturos, rompantes que levem a gente a cair no abismo de Plutão lá em cima. Então assim, é um final de semana, um sábado principalmente, para a gente analisar muito bem, pensar muito bem em como resolver os nossos conflitos, principalmente aquele conflito interno. Você tendo que resolver os seus próprios conflitos, suba no muro da sua consciência, analise as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos, que é isso aqui, olha, que é a Lua conversando aí, já começando a fazer aspectos ali para Mercúrio. Analise os seus pensamentos, veja aí o que você precisa equilibrar, o que você precisa harmonizar dentro de você. É importante também ver qual é a lei do retorno que você está tendo e, de certa forma, ter uma humildade em aceitar que, de repente, alguma dificuldade ou alguma negativa que você receba aí é simplesmente o retorno de algo que você fez no passado,
tá? Que a gente está falando de planetas retrógrados aqui em cima, em Capricórnio. Então, se você está tendo aí um rebote de uma onda que você enviou para alguém, ou para alguma situação, ou algum pensamento que você fez para si mesmo, né? De repente você se colocou aí numa situação de autopiedade. De repente você vibrou muito na onda do tudo tá contra mim, eu não tenho sorte na vida, tudo na minha vida dá errado. Se você criou um exemplo, tá, gente? Se você criou esse tipo de pensamento, é isso que vai retornar para você. É esse tipo de vibração, ainda mais no elemento ar, né? Que tem muito a ver com ondas, com energias. No momento que isso retorna exatamente aquilo que você vibrou. Então, se você está tendo retorno de algo, essa é a hora de você pegar essas energias, repensar, reavaliar, colocar numa balança, pesar bem, entender o que precisa ser tirado e o que precisa ser posto para cada parte da balança, né? Equilibrar essa situação, harmonizar essa energia e pronto, soltar ela de volta para o universo com melhores informações. Porque a gente está emanando informações o tempo inteiro para o universo. O tempo inteiro a nossa mente está funcionando, né? Ela não para nunca. É claro que a gente pode se tornar mais consciente do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Se você quiser deixar Deus dará, também pode deixar, mas aí, se você não tem consciência do que você está pensando, desejando e sentindo, você vai receber as coisas sem saber o porquê que você está recebendo essas coisas, porque você simplesmente deixou vibrar, deixou a sua mente totalmente livre aí, os seus pensamentos totalmente soltos, e de repente você estava pensando ou sentindo coisas horríveis e nem percebeu isso, e a onda volta. E o retorno das coisas geralmente aparecem quando os planetas estão retrógrados e Marte já está se preparando ali para retrogradar também, tá? Marte ele vai retrogradar no dia 9 de setembro. Já está ali, chegando perto dos graus ali onde ele vai retrogradar. Tá? E aí a gente tem o domingo, mas lembrando que antes o Sol vai entrar no signo de Virgem no sábado ao 12h e 44 minutos horário de Brasília, então a gente inicia aí a temporada virginiana, Sol em Virgem. O que é a temporada virginiana? É aquele momento em que a gente pode começar a trabalhar no sentido de organizar a nossa vida, é um período de análise, de ficar mais pé no chão, mais realista, então a gente vai ficar mais realista também, mais pragmático, vamos levar a vida de uma forma mais prática, mais simplificada. A gente vai precisar prestar atenção mais na nossa rotina, nas responsabilidades que a gente tem como ser humano, o que a gente precisa cuidar da nossa higiene, da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa casa, da limpeza da nossa casa, da organização da nossa casa, da organização das nossas tarefas do dia a dia, dos pagamentos que a gente precisa fazer, contas que a gente precisa pagar. Tudo aquilo que é responsabilidade nossa está dentro dessa energia virginiana. É a nossa responsabilidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que a gente tem aí para colocar ordem, para arrumar, para ajeitar. Então, é o período de cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado com plantas e ervas. Claro, se você quiser e tiver afinidade com essa esfera aí da energia virginiana, é um momento incrível. Se você trabalha com aromaterapia, com florais, medicina ocidental, por exemplo, esse momento é incrível. A acupuntura é incrível para cuidar desses assuntos. Também é aquele momento para a gente ter cuidado maior com os nossos pets. O que é pets? É cachorro, gato, periquito, papagaio e por aí vai, tá? São os nossos animais de estimação. É aquele momento também que a gente se torna mais prático, se torna mais eficiente. Então, se a gente quer aproveitar essa energia que está aí em Virgem, e a gente está com Sol e Mercúrio domiciliado em Virgem, tá? Isso é maravilhoso, gente. A gente tem que aproveitar esse momento aí virginiano, e que inclusive vai conversar de forma muito linda, muito harmônica com Urano ali. Depois vai ter um aspecto aqui com Júpiter em Capricórnio, que vai fazer aí um grande triângulo de terra também. Então vamos aproveitar esse momento incrível, tá? É um momento também para a gente se tornar um pouquinho mais preciso, analítico e também mais detalhista e crítico. Tá? Então chegamos naquele momento em que a gente começa a analisar um pouco mais as coisas e também a criticar. Mas, gente, fica uma dica aqui:
cuidado para não enfiar o bedelho na vida dos outros, ficar falando, dando opinião sem ser chamado, de querer ser útil para as pessoas. É um momento também da gente querer se sentir mais útil, de querer servir e ajudar as pessoas, mas cuidado com excessos, com Júpiter ali também em Capricórnio, cuidado com excessos. Muitas vezes a gente entra, invade o espaço da outra pessoa, achando que a gente vai ajudar, que a gente vai ser útil, e muitas vezes a gente pode atrapalhar. Cuidado com críticas em comentários também, comentários em vídeos, comentário nas redes sociais. Sabe quando a gente começa a querer enfiar o bedelho e falar o que a gente está vendo de errado, colocar a nossa visão correta, certa, né? Ainda mais quando essas energias do Sol, Mercúrio conversarem ali com Júpiter também. Cuidado ao se meter nas redes sociais, na realidade do outro, principalmente utilizando essa conexão pela web, né? Pela internet, que é Urano, que nos conecta a todos. Então, assim, é um período que é importante a gente ter um certo cuidado, mas a gente pode aproveitar bastante para a gente também analisar e criticar a nós mesmos. Sol tem a ver com eu, né? Então a gente olha para dentro, a gente se autoanalisa, a gente se autocritica. Mas também, mais uma vez, é importante a gente ter cuidado com o excesso de autocrítica. Quando a gente se autocritica a ponto de se martirizar, de se machucar, de se prejudicar, ou até mesmo de, às vezes, a gente se podar, né? Com a energia capricorniana lá em cima, a gente se poda. A gente poda o nosso próprio sucesso, a nossa própria realização pessoal. Por quê? Porque não está bom bastante, porque ainda não está perfeito. E o perfeito não existe, né? Enquanto a gente não entender que o perfeito não existe, que a gente pode fazer as coisas ou concluir as coisas enquanto elas ainda não estão perfeitas, e a gente pode partir para outros projetos, que é a energia mutável de Virgem, né? Talvez a gente se limite muito com essa energia capricorniana e a gente não se realize. A gente tem todas as ferramentas, Virgem tem a ver com ferramentas, traz todas as ferramentas de auxílio, de ajuda, que servem a gente assim como uma luva que se encaixa na nossa mão. Mas muitas vezes a gente tem todas as ferramentas, mas a gente não tem a capacidade de finalizar aquilo ali, entregar um projeto, porque não está bom, porque não está perfeito, porque não está do jeito que foi planejado, que muitas vezes as coisas vão mudando, a gente tem uma ideia na cabeça e muitas vezes não sai igual aquela ideia, aquilo que a gente idealiza lá em cima, Urano. Então, cuidado, né? Faz o seu melhor. Se não ficou perfeito, entrega e relaxe em relação aos comentários e críticas daquilo que você está fazendo, tá bom? Mas esse momento é um momento incrível, né? A gente está entrando aí na temporada virginiana. Vamos aproveitar porque é um momento muito bom para a gente se organizar, para a gente se disciplinar. Mudanças de hábitos, relação com a nossa saúde, com a nossa alimentação, dietas, mudança na nossa alimentação, ir a médico, fazer exames, fazer um check-up geral, isso tudo está relacionado à energia virginiana. E com a lua ali em Escorpião, entrando ali no domingo, às 7h15, a lua entra em Escorpião e só vai sair de Escorpião na terça-feira, no dia 25. Então a gente vai ter um longo período de lua em Escorpião aí, tá? E com a lua entrando em Escorpião, essa lua ajuda muito a gente a trabalhar, principalmente esses assuntos que a gente precisa se desapegar, soltar, deixar ir, colocar fins. Essa lua vai ajudar muito nessa lapidação, nesse trabalho alquímico, tá? Tanto o signo de Virgem quanto o signo de Escorpião falam isso sempre. São signos alquímicos, eles são alquimistas do zodíaco. Se você precisa transformar chumbo em ouro, são nessas duas energias que a gente consegue trabalhar isso. E a gente vai ter essa harmonia aqui entre Lua, Mercúrio e Sol também, tá? Então vamos aproveitar porque esse momento é um momento de garimpagem no nosso interior, principalmente nas nossas emoções, para a gente consertar, aprimorar, melhorar ou transformar velhos hábitos, ou até mesmo trabalhar velhas crenças, que o grande trígono de fogo continua aí no céu. Vamos trabalhar e soltar tudo isso ali, principalmente com Marte,
Vocês estão vendo aqui, Marte está 26 graus e Saturno está 26 graus. É o aspecto exato. Na verdade, o exato vai acontecer na segunda-feira, às 15 horas e 19 minutos, mas no domingo a gente já vai começar a ter esse aspecto exato de 26 graus aqui, tá? De Marte e Saturno. Então, vamos trabalhar na reconstrução e no soltar de muitas coisas. Lembrando que esses planetas, eles estão como um bondezinho aqui, né? Um trem com vagões, e um vagão é atingido, os outros também são, tá? Estão todos juntinhos aqui. E isso eu expliquei direitinho para vocês no vídeo que eu falo sobre stellium. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no izinho, vale super a pena assistir. Inclusive, tem algumas pessoas que estão comentando que lá em 2017 eu já falava do ano de 2020, né? Então, tem muita gente que ficou muito surpreso que eu já falava dos problemas que iam acontecer em 2020, lá em 2017, nesse vídeo que eu fiz sobre stellium, que eu falei do grande stellium em Capricórnio, que é justamente isso aqui que está acontecendo agora, tá bom? Então vão lá e assistam o vídeo, eu vou deixar linkado também aqui no final, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo do final de semana aí, com as previsões para esse final de semana. A gente vai ter a Lua passando por Libra e entrando em Escorpião, e é um momento muito interessante para a gente equilibrar, olhar e ver aonde que estão os reais conflitos, e dali a gente começar o trabalho alquímico de lapidação e também de soltar velhas crenças e a velha estrutura aí que a gente está bastante apegado, tá bom? Lembrando que a Lua ainda vai fazer oposição para Urano ali, tá bom? Em Touro. Um beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui desses nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.